Isaías 42, versículo 9, Deus disse assim: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, eu vos faça ouvir. Glória a Deus. Isso aqui era Deus falando para os filhos de Israel. Deus falando para aquele povo: olha, eis que as primeiras coisas já se cumpriram. Glória a Deus. A obra de Deus na vida das pessoas tem o começo, o meio e o fim. E Deus falou para aquele povo que as primeiras coisas já tinham se cumprido. Então faltava o que? As outras coisas, as novas coisas. Amém, pessoal? Então aquele povo já tinha recebido o cumprimento das primeiras coisas. Então um cristão, uma pessoa, quando chega na igreja, qual é a primeira coisa que Deus faz? A primeira coisa que Deus faz, que o Espírito Santo faz, é convencer que a pessoa precisa de Deus. Depois que a pessoa é convencida ou convencido que precisa de Deus, então a pessoa aceita Jesus como seu Salvador. Glória a Deus. São as primeiras coisas, são os primeiros passos de um cristão. O cristão aceitou Jesus, foi o primeiro passo que ele deu em direção a Deus, em direção ao caminho eterno, em direção à salvação e à vida eterna. Glória a Deus. Depois que a pessoa aceitou Jesus, que deu o primeiro passo, qual é o segundo passo? É começar a congregar, a ouvir a palavra. Depois, o segundo passo vai ser o batismo nas águas, para sepultar a velha criatura. A pessoa reconhece, a pessoa se arrepende de tudo que cometeu antes de conhecer a palavra, antes de conhecer a Cristo. Glória a Deus. Então a pessoa vai se batizar nas águas porque agora quer andar com Cristo, agora quer andar com Deus, agora quer andar em novidade de vida. Então precisa a pessoa se batizar muitas vezes? Não é necessário. Você se batizou uma vez, pronto. Pastor, mas se eu errar, você se reconcilia, porque senão vai ser vários batismos. E a Bíblia diz que existe só um batismo, um só Deus e uma só fé. Glória a Deus. Então depois que a pessoa se batizou nas águas, a pessoa agora tomou a decisão de viver para Deus até o último dia da sua vida. Então a pessoa vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. Então isso são o que? São as primeiras coisas, são os primeiros passos que a pessoa dá em direção a Deus, em direção à sua salvação. E depois vai vir as novas coisas, as outras coisas. Glória a Deus. Então Deus falou para o povo: eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas, ele diz, eu vos anuncio, antes que venha a luz e faça-vos ouvir. Então essa luz que ele está falando aqui, ele está falando do Senhor Jesus. O profeta Isaías, ele já falava muito de Jesus milhares e milhares de anos antes de Jesus vir. O profeta Isaías, ele já anunciava. Antes de Jesus vir, o profeta Isaías já anunciava Jesus na cruz. Ele foi o profeta que teve uma visão, e ele conseguiu ver Jesus na cruz. E ele descreveu: pelas suas pisaduras foste sarados. Ele foi o mais indigno, rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos,
nós não fizemos o caso dele, mas ele levou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías, ele já vinha anunciando quem? A obra do Senhor Jesus. E quando Jesus veio, ele veio para fazer uma nova aliança com o homem. Por quê? Porque a primeira aliança já tinha sido cumprida, já tinha sido feita. Então Jesus, ele veio trazer uma nova e eterna aliança. Além de ser nova, é o que? É eterna. Isso quer dizer que não haverá uma terceira aliança. Não vai precisar de uma terceira aliança, porque a aliança que Jesus fez para com o homem é completa. Glória a Deus. A aliança do Novo Testamento é uma aliança completa. Tem tudo que a pessoa precisa, tem tudo que o ser humano precisa. Existe na nova aliança. A nova aliança, ela salva qualquer tipo de pessoa. A nova aliança, ela transforma qualquer tipo de pessoa. Glória a Deus. Então o que foi que aconteceu com o povo? Deus tinha prometido tirar o povo do Egito depois de 70 anos. Eles tinham uma promessa. Eles receberam a promessa de Deus de depois de 70 anos Deus ia tirar eles do Egito, ia levar eles para uma terra que se chamava a terra de Canaã, uma terra prometida. Então, para Deus tirar eles de onde eles estavam e colocar onde Deus queria, Deus tinha que fazer primeiramente o que? As primeiras coisas. E qual foi a primeira coisa que Deus fez na vida daquele povo para realizar a obra que Ele queria? Era tirar o povo do Egito. Não tinha como aquele povo chegar na terra de Canaã se eles estavam ali no Egito, escravizados e sem poder sair. Então a primeira coisa que Deus fez foi o quê? Tirar eles do Egito. Depois que Deus tirou eles do Egito, Deus preparou um caminho para eles no deserto. Aí foi aonde muitos não suportaram. Aí foi aonde aconteceu muitos problemas entre o povo. Foi quando Deus preparou um caminho para eles no deserto. Mas eles murmuraram, mas eles reclamavam com Moisés. Eles falaram para Moisés: Moisés, era melhor, eu acho que é melhor a gente voltar para o Egito, porque nesse deserto aqui não tem nada. Moisés, foi você que nos tirou de lá, e agora, o que será de nós aqui nesse deserto? Será que você nos tirou lá do Egito para a gente morrer aqui no deserto? Nós, os nossos filhos, a nossa família? E Moisés disse: não, Deus está nos conduzindo, Deus está nos levando para a terra de Canaã. E o povo fazia o quê? E o povo murmurava. E o povo naquele caminho, eles começaram a desejar voltar para o Egito. Eles começaram ali a lembrar da comida do Egito. Eles começaram a lembrar de todo o apoio que eles tinham lá no Egito. Eles eram escravos, mas eles começaram a lembrar e queriam voltar para o Egito. Você já imaginou? Aí em outra passagem, Deus falou assim: ai dos que descem ao Egito para buscar socorro. Então o Egito, por muitos anos, foi o lugar aonde as pessoas buscavam refúgio, aonde as pessoas buscavam ali um socorro, um amparo. Até nos dias de Isaac aconteceu isso. Houve uma época muito difícil sobre todas as terras, e as pessoas desciam para o Egito para buscar socorro. E a Bíblia diz que Isaac também pensou, ele disse: eu vou descer para o Egito, porque lá está melhor do que aqui. Eu vou descer para o Egito, porque lá nós vamos encontrar um socorro, um apoio. E Deus falou assim: Isaac, não desças para o Egito,
mas peregrina na terra que eu te mostrar e fica lá. E a Bíblia diz que Isaac, ele não foi para o Egito, porque o Senhor disse: não desças ao Egito, mas fica na terra que eu vou te mostrar. E Isaac ficou em Gera, que era a terra dos filisteus. E a Bíblia diz que Isaac foi muito abençoado nessa terra. A Bíblia diz que Isaac, ele plantava uma semente, e aquela semente ele colhia 100 por 1. Ele colhia 100 vezes mais cada semente que ele plantava. A Bíblia diz que ele plantava e colhia 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Glória a Deus. Porque ele seguiu a direção de Deus. Ele queria, qual era a vontade dele? Era de ir para o Egito. Mas Deus falou: não desças no Egito, mas fica na terra que eu vou te mostrar, porque lá eu vou te abençoar. E Deus abençoou. E ele se tornou tão abençoado, tão próspero, que ele se tornou mais poderoso do que os próprios filisteus. E os filisteus falaram assim: olha, Isaac, você vai ter que ir embora daqui. Você não pode ficar mais aqui, porque você veio para a nossa terra e você é mais poderoso do que nós. Então você vai ter que sair. E aí começou a perseguição. Os filisteus começaram a entulhar os poços que Isaac cavava. Eles iam lá e entulhavam. Isaac ia para outro lugar, eles iam atrás e entulhavam os poços que Isaac cavava. Mas a Bíblia diz que onde Isaac chegava e ele cavava, ali a água jorrava. Na primeira machadada que ele dava, a água era para todo lado, jorrava água para todo lado. Ou seja, onde ele ia, Deus abençoava. E os filisteus iam e entulhavam os poços. Ele ia, cavava outro poço, dava água. Os filisteus chegavam, entulhavam, ele ia, cavava outro poço, e assim ia. Até que os filisteus pararam, Isaac se distanciou deles e conseguiu ali, amém, pessoal? Ficar naquela terra. Então o povo, acostumado no Egito, queria voltar. Eles não queriam seguir o caminho que Deus preparou para eles. Mas naquele caminho, eles não foram desamparados. Era um caminho difícil. Eles tinham que caminhar a pé. Era uma jornada longa. Era um caminho longo. Mas Deus estava com eles. E se Deus estava com eles, Deus fazia aquele deserto florescer. Amém, pessoal? A Bíblia diz que a sandália dos seus pés não envelheciam. A Bíblia diz que aquele povo tinha tudo que precisava no deserto. Era a água que saía da rocha, era o maná que caía do céu, era a nuvem durante o dia que guiava, era a coluna de fogo durante a noite que guiava aquele povo. Mas mesmo assim, o povo ainda murmurava, e a mente daquele povo ainda estava no Egito. Ou seja, eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Então o Senhor diz: ai dos que descem ao Egito a buscar socorro, e confiam em cavalos, e têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Então o que era que Deus estava falando para aquele povo? Vocês só pensam em voltar no Egito. Vocês só pensam no que tem lá no Egito. Vocês confiam em cavalos, em carros. Deus falou: olha, vocês estão confiando porque eles são poderosíssimos, e vocês não atentam para Deus e nem buscam ao Senhor. Então Deus estava dizendo: olha, vocês têm que buscar ao Senhor, porque Deus preparou um novo caminho para vocês. Deus preparou uma nova vida.
uma nova história, uma nova esperança para vocês. E aquele povo querendo voltar para o Egito, Deus disse mais. Deus falou assim, ó: porque os egípcios, eles são homens e não Deus. Os egípcios são o quê? São homens e não Deus. E os seus cavalos são carne e não espírito. Deus falou: vocês estão confiando em homens e não em Deus. Vocês estão confiando no braço de carne e não no espírito. Glória a Deus. Então aquele povo estava confiando nas coisas erradas, na força do homem, na ajuda do homem. Deus falou: os egípcios, eles são homem, não Deus. Os seus cavalos são carne e não espírito. E nós temos que confiar em quem? No Espírito de Deus, no Espírito Santo. Porque Deus falou para Zorobabel: não é pela força nem pela violência, não é pelo braço de carne, mas é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito do Senhor. Glória a Deus. Então aquele povo estava sempre o quê? Querendo confiar no Egito. Em outra passagem, Deus falou assim para eles: não vos lembreis das coisas passadas, e nem considereis as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá a tua luz, porventura não percebeis? Então aquele povo tinha saído do Egito, estava caminhando para uma nova vida, e eles não estavam percebendo que Deus queria mudar a vida deles. Eles não estavam percebendo que Deus estava preparando um futuro melhor para eles. Tem muitas pessoas que não percebem, que só pensam no hoje, que só pensam no agora. Mas como será a sua vida daqui a uns anos? Como será a sua vida daqui para frente? Nós precisamos da bênção de Deus. Nós precisamos da presença do Eterno. Amém, pessoal? Então Deus queria fazer coisa nova. Deus queria colocar eles, fazer algo diferente na vida deles. O profeta disse: olha, eis que o Senhor, Ele preparou uma coisa nova, e agora a tua luz sairá, porventura não a percebeis? Glória a Deus. Se nós estamos aqui, é porque Deus, Ele quer fazer a obra em nós e através de nós. Glória a Deus. Ele quer nos salvar, Ele quer nos iluminar, Ele quer nos abençoar. Você percebe isso? Que Deus, Ele quer fazer a obra na sua vida. Ele quer mudar a sua história, Ele quer abençoar a sua casa, a sua descendência, a sua família. Então nós temos que perceber o que Deus quer fazer, porque senão a gente fica que nem o povo de Israel, só murmurando e achando que Deus não fará mais nada, e achando que Deus não vai abençoar mais nada, e achando que Deus não preparou mais nada para nós. Mas Deus preparou. Deus preparou para nós um futuro melhor. Deus preparou para nós a sua luz, para iluminar os nossos caminhos. Ele pergunta: porventura não percebeis? Glória a Deus. Então nós temos que perceber que Deus, Ele quer completar a obra que Ele começou. Ele quer continuar o que Ele começou. Glória a Deus. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então Deus preparou um caminho para o povo aonde? No deserto. O deserto não tem nada. O deserto não tem água, não tem árvores, não tem nada. Mas Deus preparou rios no ermo. Deus falou: lá naquele deserto vai brotar um rio. E o que foi que Deus fez mais? Deus falou com aquele povo. Deus, Ele enviou a sua palavra. A Bíblia diz assim em outra passagem: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti,
dizendo: este é o caminho, andai nele. Glória a Deus. Então Deus, ele confirmou para aquele povo. Deus confirmou para aquele povo não tivesse dúvida, para aquele povo não errasse o caminho, para que aquele povo não ficasse agora, é para a esquerda ou para a direita, é para frente ou é para trás. Deus falou: vocês irão ouvir uma palavra por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele. Então, para todos que querem a salvação e a vida eterna, existe o caminho. Para todos que querem receber uma bênção, uma grande vitória, ter a sua vida transformada, existe um caminho. Glória a Deus. Que caminho é esse? É o caminho de Deus. Quando Jesus estava sobre a terra, por que Jesus falou assim: eu sou o caminho? Porque existiam muitos caminhos. E de tantos caminhos que existiam, aquele povo não sabia qual era o caminho certo. E Jesus falou: vocês querem saber qual é o caminho? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva vocês até a Deus. Eu sou o caminho que leva vocês até o reino dos céus. Sou eu que levo. Jesus falou. Por exemplo, você saiu da sua casa e você veio para a igreja buscar a Deus, orar a Deus. Você veio para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Esse é o caminho, andai nele. Glória a Deus. Já é um grande passo, já é um grande começo para a obra de Deus acontecer. É a pessoa congregar, é a pessoa ouvir a palavra. Esse é o caminho. Você ora. Se você ora, então esse é o caminho. Jesus falou que aquele que pede, recebe. Glória a Deus. Você quer encontrar Deus, então você tem buscado. Você tem buscado a Deus, esse é o caminho. Porque ele diz que aquele que busca, encontra. Glória a Deus. Então, se nós já estamos no caminho, então nós temos que permanecer. Ele diz para o povo: esse é o caminho e andai nele. Glória a Deus. Primeira coisa, nós temos que estar no caminho certo. O caminho certo é Jesus. Depois, andai nele. Depois que você encontrou o caminho certo, depois que você encontrou a palavra de Deus, você vai andar nesse caminho. Não importa se é no deserto. Não importa se Deus preparou o caminho lá onde? No deserto. Ele não vai desamparar. Glória a Deus. Então, quando Deus quer guiar o seu povo, o que Deus faz? Ele fala para aquele povo. Ele avisa para aquele povo. Ele falou aqui que as primeiras coisas Deus já tinha feito. E as outras ele ia o quê? Ele ia anunciar. As primeiras coisas já se cumpriram. E as novas eu vos anuncio. Por que ele ia anunciar? O povo ficar sabendo que Deus estava preparando vitória para eles. E antes que venha a luz e faça ouvir. Então Deus, ele faz o ser humano ouvir a sua palavra. Deus, ele faz o ser humano ouvir. Uma certa vez Deus falou para o profeta Jeremias: Jeremias, desce à casa do oleiro. Vai lá na casa do oleiro, porque lá eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Glória a Deus. E as palavras que Deus falou para ele eram o que ele queria fazer. Era o que Deus queria fazer. Porque Deus não vai falar nada sem propósito. Tudo que Deus fala tem um sentido. Tudo que Deus fala é porque Ele quer cumprir, é porque Ele quer fazer. Então Deus falou para o povo: olha, vocês ouvirão a minha voz, vocês verão o caminho, este é o caminho, andai nele. Glória a Deus. Então, se nós já estamos no caminho, é só andar nesse caminho. Glória a Deus. Porque o caminho para receber a salvação, a vida eterna e um futuro abençoado é em Cristo Jesus.
Jesus mesmo falou: eu sou o caminho. Glória a Deus. Se você andar nele, se você estiver em Cristo Jesus, você vai permanecer nesse caminho. Aí ele diz aqui, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então Jesus falou: vocês querem ter uma vida abençoada? O caminho é esse, andai nele. É só permanecer, é só continuar andando nesse caminho, que além de Deus ter feito as primeiras coisas, Ele vai fazer as outras. Amém? Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em qual lugar? Em primeiro lugar. Não pode ser em segundo e nem em terceiro. Jesus falou: em primeiro lugar, a primeira coisa é buscar o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, o restante Deus vai cumprir. Mas antes de Deus cumprir as outras coisas, vem as primeiras. Glória a Deus. Então não tem como pular as fases de Deus. Não tem como a pessoa pular do primeiro pular para o quinto, para o sexto. Deus não trabalha assim. Deus ele trabalha primeiro com as primeiras coisas. Depois que Deus cumpriu as primeiras coisas, aí vem as novas, aí vem as outras. Glória a Deus. Por isso que Jesus orientou: em primeiro lugar vocês vão buscar o reino de Deus, é a primeira coisa. Depois da primeira coisa, vai vir as outras. Glória a Deus. Então Jesus mostrou o caminho, andai nele. Primeiro vem as primeiras, depois vem as outras. Já se cumpriu as primeiras, então agora vai se cumprir as outras. Amém, pessoal? Você que diz: pastor, as primeiras coisas já se cumpriu na minha vida. Eu já descobri o caminho eterno. Eu já descobri o caminho da salvação. Eu já encontrei a palavra. Eu já estou buscando Jesus, porque Ele é o caminho. Eu já entreguei a minha vida para Jesus. As primeiras coisas já se cumpriram. Então agora Deus ele vai cumprir as outras coisas. Amém, pessoal? Amém? Então fique em pé em nome de Jesus. Pastor, quais são as outras coisas? Se você tem a salvação, a vida eterna, o Espírito Santo, então Ele vai cumprir as outras coisas. Ele vai te dar saúde, para você viver nessa terra com saúde. Ele vai abençoar a sua casa, os seus filhos. Ele vai abençoar a sua vida financeira. Ele vai trazer o que? As outras coisas. Amém, pessoal? Então feche os seus olhos.